pois sabemos que as guerras, Senhor Deus, que nós necessitamos vencer, só a Tua palavra, a Tua presença tem o poder para isso. Use a Tua filha, Senhor, de uma forma poderosa, e receba o nosso culto, no nome de Jesus, Pai. A igreja diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos para cultuarmos. Eu quero convidar você, sem perda de tempo, para abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e nós vamos ler um versículo aqui para nós estarmos meditando aqui na palavra do Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 é o verso que eu vou ler com a igreja nesta noite. Glória a Deus. Tem como um relógio para eu acompanhar a hora? Livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode se sentar em nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, que eu sempre falo que nós vamos conversar um pouco sobre o texto que eu li aqui. Eu vou falar com os irmãos sobre o cansaço espiritual. Glória. Eu não sou uma pregadora daquelas avivalistas, mas eu sou uma pregadora de ensino. E demorou bastante tempo para eu entender que era para isso que Deus tinha me chamado, para ensinar. E hoje, particularmente, é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de sentar para estudar. Eu gosto que a mensagem tenha começo, tenha meio, tenha fim. Eu gosto que as pessoas saiam da igreja e com aquele sentimento, eu aprendi alguma coisa. Então eu quero conversar um pouco com vocês nessa noite sobre cansaço espiritual. Eu estava pensando acerca dessa palavra e eu comecei a lembrar de como ultimamente as pessoas andam dizendo que elas estão cansadas. A gente conversa, encontra pessoas e a frase é sempre a mesma: como eu estou cansado. Aí você pergunta para alguém: tudo bem, fulano? Oi, tudo bem, mas eu estou tão cansado. Essa é a frase que a gente mais tem ouvido. E as pessoas, elas têm usado essa frase, eu penso assim, eu percebo a palavra cansado, eu estou cansado, para poder mascarar coisas que estão acontecendo com elas, para que elas não tenham que, na verdade, dizer a fundo o que está acontecendo. Porque então, quando você pergunta: oi, tudo bem? Como você está? Está tudo bem, mas eu estou cansado. Quando, na verdade, elas queriam dizer uma outra coisa, porque, na verdade, não se trata apenas de um cansaço, tem algo por trás. E para onde a gente olha, eu não sei se já aconteceu com você, de alguém dizer para você: eu estou tão cansado, eu nem sei por que eu estou cansado, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou muito cansado. Um estudo apontou e disse que as pessoas, que nós, do século 21, nós temos à nossa disposição cerca de 50 empregados, isso em tempo integral, ou seja, 24 horas nós temos à nossa disposição cerca de mais ou menos 50 empregados. Aí tem gente que está olhando para mim, eu estou vendo daqui que está dando uma risadinha. Como assim eu tenho mais ou menos 50 empregados, porque eu não tenho nenhum lá em casa? Não tem nenhum. Lá em casa sou eu que lavo, passo, cozinho, faço os meus afazeres. Eu não tenho essa quantidade aí que você está falando de empregados, eu tenho. Mas eu vou provar para você, através desse estudo que eu li, que nós temos sim. Quais são eles? E você é que vai me ajudar. Eu vou falando e você vai concordar comigo. O micro-ondas. Quem aqui tem um micro-ondas em casa? Todo mundo aqui eu acho que tem um micro-ondas em casa. Raríssimas exceções de pessoas aqui que não têm um micro-ondas em casa. Ou seja,
micro-ondas, a gente saía de um culto como esse e a gente tinha que colocar pelo menos 3 ou 4 panelas no fogão para a gente esquentar a nossa janta. E isso dava um trabalhão, fazia uma sujeirada danada só para esquentar a nossa comida depois do culto. Aí Deus preparou o empregado micro-ondas, que agora a gente chega de um culto como esse, às vezes cansado, querendo jantar logo para poder descansar, para começar a nossa semana amanhã, e aí a gente chega lá, pega, coloca tudo aquilo que a gente já sobrou do almoço, que a gente colocou no Tupperware, deixou na geladeira, a gente vai lá, coloca tudo num prato, a gente vai, coloca no micro-ondas, liga o micro-ondas, esquenta a comida e a comida está pronta. Ou seja, aí a gente já tem aí pelo menos o empregado, tem ou não tem? O micro-ondas. O que mais que a gente tem na nossa casa hoje, que a gente pode considerar um empregado nosso? A Air Fry. Antes a gente precisava ir lá no fogão, colocar uma panela com óleo para a gente fritar a nossa tão amada batatinha frita. Mas hoje a gente já não precisa mais se dar a esse trabalho. A gente pega, liga a nossa Air Fry lá na tomada, programa ela lá no tempo necessário, coloca a batata que já vem congelada, que a gente nem precisa mais ter o trabalho de descascar e picar a batata, coloca na Air Fry, organiza lá o tempo e daqui a pouco você escuta o que? O barulhinho do timer dizendo: a sua batata frita já está pronta. Ou seja, já temos aí pelo menos 2 empregados. Temos mais o secador de cabelo, que a mulherada mais usa, a chapinha. Hoje a gente consegue até economizar no salão de cabeleireiro, mas eu quero dizer para você, continua abençoando. Se tem irmã aqui que tem um salão, vai lá para cuidar do seu cabelo, para abençoar a vida dela. Mas, ou seja, o trabalho que a gente precisava ter de sair de casa para ir no salão de cabeleireiro, cuidar das nossas madeixas, hoje a gente tem um empregado chamado secador de cabelo, chamado chapinha, que a gente vai lá, liga na tomada e ele faz esse trabalho para a gente secar o nosso cabelo. Ou seja, tem sempre algo, tem sempre alguma coisa que está fazendo algo por mim, e é um empregado. E nós temos tantas outras coisas e a gente nem sequer, a gente pode aqui citar tudo aqui nessa noite. Eu lembro do ferro de passar, que anos atrás, né, as pessoas que têm mais de 40, assim como eu, ainda pegaram uma fase de fé. Era enfeite já na casa dos nossos avós, o ferro de passar, que não era esse ferro que a gente usa hoje, era aquele ferro pesado, de ferro, que colocava a brasa dentro para passar. Eu cheguei a ver esse ferro, não que eu tenha usado. Hoje, nem o ferro a gente quer mais usar, porque tem aquelas passadeiras maravilhosas que você liga na tomada e você pendura a roupa no cabide e você só passa assim, ó, o vaporzinho, e você não precisa nem fazer uma atividade com ferro, com seus braços. É o ferro a vapor. Aí tem uma coisa maravilhosa, que é a tal da Alexia, que hoje você não precisa mais nem levantar do sofá para você trocar de canal. Você pode estar lá sentadinho, deitado na sua cama, aí você quer ver televisão. Alexia, liga a TV para mim. O que acontece? A TV liga. Alexia, apaga a luz para mim. Eu vou dormir agora, não quero levantar da cama. Alexia, apaga a luz para mim. O que acontece? A luz apaga. E não precisa de muito dinheiro para ter uma Alexa em casa. Aqueles que são mais antenados, que gostam de tecnologia, com certeza tem uma Alexa em casa. Sabe o que mais? Um outro empregado maravilhoso que a gente tem? O controle do portão automático. Porque antes a gente precisava descer do carro na chuva quando a gente chegava em casa. E hoje o que você faz? Você chega na sua casa, você apenas aperta o controle e o empregado vai lá e abre o portão para você entrar. Tem alguém que não precisa nem apertar o controle, porque ele coloca aquele dispositivo no farol do carro e quando ele chega, né, ele aciona o dispositivo, o portão se abre. Irmãos, é coisa maravilhosa. São tantos empregados que nós temos à nossa disposição e a gente
gente olha e a gente fica, mas por que as pessoas, elas estão tão cansadas? Se nós formos analisar uma geração antes de nós, as pessoas não tinham água encanada, elas precisavam ir lá no poço, tirar água. Na casa dos meus avós, eram assim, tinham um poço, e eu presenciei os meus avós, as minhas tias, elas iam lá naquela carretilha, baixava o balde, daí ia puxando, e aí quando subia, pegava o balde, enchia as bacias para lavar a roupa. Então era tudo mais trabalhoso, não se tinha luz elétrica que nós temos hoje, era tudo no candeeiro, era tudo muito mais trabalhoso. Hoje nós temos ou não temos cerca de pelo menos 50 empregados trabalhando para nós em tempo integral. Você concorda ou não concorda com o estudo que eu li e eu estou falando aqui para você? Você concorda? Sim. Agora, o melhor empregado de todos, um dos últimos que eu vou falar, é o celular. Esse que traz até comida pra gente. Porque você está lá na sua casa, aí eu estou com vontade de comer uma pizza. O que você faz? Você entra no aplicativo, você pede uma pizza e daqui a pouco você escuta lá no portão, bibi, a sua pizza chegou. Isso quando o celular não fala para você assim, né? Calma, que o seu pedido já está sendo preparado. Olha que coisa maravilhosa. É um empregado. E sem contar que o celular, ele não só traz comida pra gente, mas ele leva você para onde você quer. Você vai para algum lugar, você digita lá o endereço e ele te guia, ele te dá um direcionamento, ele leva para você, mesmo que você nunca tenha ido nesse lugar, que seja a sua primeira vez, o celular te leva para lá. E é sobre isso que eu parei para pensar e eu comecei a pensar por que essa geração de agora está tão cansada se a gente tem tantos empregados à nossa disposição. Aquela geração passada era uma geração que realmente podia dizer que estava cansada, porque era uma geração que tinha que lavar, que tinha que passar, porque hoje nem isso a gente faz mais. A gente chega do culto, vai lá, liga a máquina de lavar, programa a máquina, enche de roupa dentro, deixa ela lá a noite inteira trabalhando e vai dormir. No dia seguinte você acorda, a sua roupa está lá toda lavada, limpinha, pronta e sequinha. E naquele tempo passado, as pessoas precisavam fazer tudo isso, elas tinham muito mais trabalho. Nós, com tantos empregados à nossa disposição, aí a gente tem coragem de dizer que nós estamos cansados, tendo tudo à nossa mão. Você vai no centro da cidade, você volta, aí você fala, estou cansado, não vou voltar a pé não, vou chamar um Uber para me levar. Não é assim? Porque na minha época de criança, a gente ia para o centro da cidade, que era a pé e era longe, e a gente ia e voltava a pé, cheio de sacola no braço, com o pé todo empoeirado, e a gente não tinha cansaço. E por que isso está acontecendo com a gente nos dias de hoje? E sabe a conclusão que eu cheguei? Que o cansaço que essa geração está sentindo nos dias de hoje não é apenas um cansaço físico, é um cansaço espiritual, e é um cansaço que vem para nos subjugar, para nos impedir de viver as bênçãos de Deus para a nossa vida. É um cansaço que vem para nos impedir de buscar mais comunhão, de buscar mais intimidade com Deus. É um cansaço que tem tomado conta dessa geração, que tem tudo na mão, que com apenas um toque no celular, que apenas apertando um botão de um controle, tem tudo na mão e ainda tem coragem de dizer que está cansado. Eu nunca vi tantas pessoas como eu tenho visto nos dias de hoje dizerem com tanta frequência, eu estou cansado. Pessoas que não conseguem fazer, pessoas que não conseguem cumprir. Por que você não foi na igreja hoje, fulano? Eu estava muito cansado. Antigamente, as pessoas, elas tinham disposição, elas faziam visita durante a semana,
elas iam para um culto ao ar livre na praça, em pleno domingo. Ela deixava de descansar, sendo que ela trabalhava a semana toda, e ela ainda ia para um culto ao ar livre, ou seja, de manhã, escola dominical, à tarde, culto ao ar livre, e voltava para o culto à noite, e você não via os crentes dizendo, se queixando: eu estou tão cansado, eu estou tão afadigado. Agora nós estamos encontrando crentes de uma geração que só vem na igreja ao domingo, e quando vem, e olhe lá, às vezes fala assim: hoje eu não vou não, eu vou deixar para domingo que vem. Olha, irmão, se a Bíblia diz que nem o dia de amanhã pertence a nós, que dirá o domingo que vem? Nós não temos garantia de nada. Então, se nós queremos fazer algo para Deus, tem que ser hoje, tem que ser agora, porque eu não tenho a garantia de que eu vou dormir e eu vou acordar amanhã. Antigamente, sabe o que acontecia? Eu não sou o tipo de crente saudosista, mas eu gosto de citar porque eles servem de referência para mim, eles servem de referência para nós. Antes, as pessoas não deixavam o cansaço dominar a vida delas. Sabe por quê? Porque era apenas um cansaço físico. Hoje não. Hoje, Satanás, ele coloca um cansaço espiritual, ele coloca um cansaço mental, ele coloca um cansaço emocional, psicológico na geração nossa. E isso tem feito com que as pessoas deixem de fazer aquilo que elas precisam fazer. Porque o cansaço físico, você chega em casa, você pode estar exausto. O que você faz? Você toma um banho, você relaxa, você deita, você dorme, e amanhã você acorda novinho em folha, você acorda 100%. Mas Satanás, ele tem colocado um espírito demoníaco nessa geração para paralisar e para prender as pessoas numa era onde elas têm tudo na mão, tudo menos disposição para fazer e para cumprir. E eu vou começar a explicar e você vai entender. Preste atenção e perceba. As pessoas dizem: não fui na igreja hoje porque eu estou cansado. Vem para o culto e às vezes até cochila de tanto cansaço. Mas se ficar em casa, cochila? Não. Se ficar em casa, dorme? Não. Se ficar em casa, fica lá abrindo a boca dizendo que está com sono? Não. Se ficar em casa, ele fica bem atento, bem ligadinho na Netflix, na Amazon, fica bem ligadinho nas redes sociais, no celular, vai ler a Bíblia. O que acontece? Começa a bocejar, começa a abrir a boca. E eu sempre falo: tomar Rivotril pra quê? Lê a Bíblia que você dorme. Você dorme. Vai orar. O que acontece? Ajoelha e nem deu 5 minutos de oração, e daqui a pouco já está abrindo a boca de sono. É aquele sono profundo, é uma sonolência que você não sabe de onde vem. Isso pode parecer normal, mas isso não é de forma alguma normal. Porque se fosse normal esse cansaço, você conseguiria ler a Bíblia, você conseguiria orar, você conseguiria vir para o culto e não cochilar, achar o culto entediante. Por que a gente não dorme quando a gente está na frente do celular? Por que a gente não dorme quando a gente maratona série da Netflix e fica lá e vara a noite assistindo série? Eu vou assistir só mais um capítulo e nada, aí tá interessante, vai pro próximo e assim vai. Isso não é normal porque Satanás tem colocado esse cansaço físico, emocional, espiritual, psicológico nessa geração, e nós estamos aceitando isso. É normal. Não é normal não, porque
estou falando isso para você? Porque um dia eu ouvi um testemunho sobre um missionário que ele era especializado em evangelizar povos indígenas. E ele chegou numa determinada tribo para evangelizar essa tribo. E ele chegou lá e ele começou a perceber algo muito estranho. Para onde ele olhava, ele percebia que as pessoas estavam cansadas. Elas dormiam o tempo todo, deitadas, as mulheres deitadas o dia todo na rede, os homens da mesma forma, e as crianças, que são geralmente que têm tanta energia, as crianças também estavam da mesma forma, dormiam o tempo todo, se encostando pelos cantos, não tinha disposição para fazer, para cumprir as demandas. E aí ele começou a achar aquilo estranho, e com o passar dos dias naquela tribo, ele começou a perceber que a mesma coisa estava acontecendo com ele. Ele começou também a sentir um cansaço, começou a ficar cansado demasiadamente, a sentir sono, já não tinha mais disposição, e ele foi orar, pedir discernimento para Deus, para entender o que estava acontecendo no meio daquele povo. Aí o Espírito Santo de Deus deu a ele o discernimento espiritual, e o Espírito Santo diz para ele assim: sabe o que acontece nessa tribo? Essa tribo, ela é governada por um espírito demoníaco que vem para subjugar as pessoas, para escravizar as pessoas, num cansaço extremo, mas num cansaço tão grande que elas não têm força, mesmo que elas queiram, para fazer, para cumprir as suas demandas do seu dia a dia. E é por isso que eu vim dizer para você que tem um tipo de cansaço que não é normal. E para onde a gente olha hoje, as pessoas estão assim. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão sem ânimo. As pessoas estão sem energias. Irmão, isso não pode ser algo normal. A pessoa está cansada para vir no culto. A pessoa está cansada para ler a Bíblia. A pessoa está cansada para orar. Mas quando ela está na frente de um filme, parece que está tão interessante que ela fica ali ligada. Não gosta nem que faça barulho. Se alguém fizer barulho, ela reclama, ela xinga, ela aumenta o volume, porque é algo que prende, é algo que chama a atenção. E eu estou aqui para dizer para você que esse cansaço que você sente para orar, que você sente para ler a Bíblia, para você vir no culto, que você fica olhando para o relógio, não vê a hora do culto acabar, porque você diz que está cansado. Isso não é normal, isso é espiritual. Mas esse espírito demoníaco que tem vindo sobre a tua vida para te subjugar, hoje ele vai bater em retirada, em nome de Jesus. E as pessoas não cansam. Elas não cansam de estar buscando todo esse tipo de entretenimento. Por quê? Porque o cansaço que ela sente para fazer as coisas para Deus é espiritual. Eu fico horas na frente do celular. Inclusive há um estudo que nós brasileiros, nós ficamos em média cerca de 6 horas no celular. E a Bíblia, você já leu hoje? Você já orou hoje? Ou você deixou para pegar a Bíblia só na hora que você saiu para vir para o culto? Ou você deixou para orar só quando você chegou aqui na igreja? Porque tem gente que nem isso faz. Chega na igreja, nem dobrar o joelho não dobra. E eu sou crente das antigas. Eu aprendi que a gente chega na igreja, a gente dobra o joelho, a gente ora. Se a gente chega atrasado, a gente chega calado, para não fazer barulho e não atrapalhar a concentração daqueles que já estão cultuando. E essa geração é uma geração que tem se comportado dessa forma. E o cansaço é tão grave que é algo que faz a gente inverter as prioridades. Eu consigo cumprir as minhas demandas, as demandas que eu quero, mas as coisas espirituais são coisas que me pesam, são coisas que me trazem cansaço, são coisas que me trazem enfado. Isso é espiritual. Não estar disponível e não estar disposto a fazer algo para Deus,
Isso é algo espiritual, porque eu estou disponível para tanta coisa, para tanta gente, mas eu nunca estou disponível para Deus. Aí tem gente que tem coragem de dizer: ah, mas eu não vejo mais fogo na igreja. Você não vê porque você não ora, porque você morreu, você está apagado. Porque o fogo, ele está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então aquele que fala que não vê mais fogo, ele precisa rever a sua vida espiritual, porque Deus, ele é o mesmo. O Espírito Santo, ele é o mesmo. Ele não mudou, aleluia. Ele continua operando, querendo operar, aleluia. Mas sabe o que acontece? É que tem muita gente que não quer pagar o preço. Se você quer ser cheio da unção, cheio da autoridade, exalar o bom perfume de Cristo, tem que estar disposto a pagar o preço. E por que Satanás quer colocar esse peso de cansaço nas pessoas? Porque quem está cansado, ele negocia valores. Quem está cansado, ele negocia princípios. O cansaço, ele faz a gente negociar princípios que a igreja de antigamente não abria mão, não negociava. Hoje as pessoas se conformam com o cansaço, e quem está cansado negocia valores. E eu vou te provar na palavra de Deus. Um Esaú cansado, ele negocia a sua primogenitura. Um dia, Esaú chega do campo, está escrito na Bíblia, e ele chega cansado, diz a Bíblia. E quando ele chega, Jacó estava preparando um cozido de lentilhas. E ele estava tão cansado que ele estava exausto, que ele não poderia se dar ao trabalho de ir lá e preparar a própria comida. E o que ele faz? Ele fala para Jacó assim: me dá um pouquinho desse cozido que você está preparando. Jacó, como um bom oportunista que ele era, ele olha para Esaú e ele fala assim: eu até te dou, mas se você me vender a sua bênção da primogenitura, que era algo de extrema importância no Antigo Testamento. E aí o que ele faz? Porque ele estava com fome, porque ele estava cansado, ele nem pensa duas vezes. Ele vai lá e ele negocia princípios que eram inegociáveis. Ele fala: não, se é a primogenitura que você quer, eu te dou, eu te vendo, pode ficar com a minha bênção da primogenitura, porque nesse momento que eu estou com fome, que eu estou cansado, a bênção da primogenitura não me serve para nada. E ele foi lá e ele vendeu, ele deu, e o resultado mais tarde foi trágico. Depois ele vai se arrepender, mas era tarde demais. O que eu quero dizer com isso? Que o cansaço espiritual, ele faz você negociar valores e princípios que são inegociáveis. A oração é um princípio inegociável. A leitura da palavra de Deus é um princípio inegociável. O jejum é um princípio inegociável. Santidade é um princípio inegociável. Aleluia. O Elias cansado, ele vai pedir a morte, porque depois de derrotar os profetas de Baal, a Bíblia diz que ele estava cansado e ele vai se esconder. E lá ele fala para Deus assim: eu quero morrer. Ele estava cansado. O cansaço, ele faz a gente negociar o valor até da vida, abrir mão de coisas que nos fazem sentir vivo. O que fazia Elias sentir vivo era estar na ativa, fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. E tem gente que está tão cansado espiritualmente que ele já abriu mão de coisas que Deus colocou na mão dele para fazer. Já negociou, está cansado demais. Aquilo que fazia você
se sentir vivo, que era estar nos cultos frequentemente, que era jejuar, que era orar, que era ler a Bíblia, que era evangelizar, que era pregar, que era fazer parte do ministério de louvor, parte da equipe de missões. Você abriu mão e hoje você está como morto. São princípios inegociáveis, que só negocia quem está cansado. E aquele que conserva os princípios, ele não se vende, ele não negocia princípios, ele não abre mão daquilo que Deus deu a ele, porque tudo aquilo que Deus nos entregou é inegociável, não tem preço, é muito caro, aleluia. Aí tem gente que fala, orar pra quê? Eu trabalhei demais hoje, eu vou assistir alguma coisa para relaxar, eu mereço, né? Aí vem aquela vozinha do nosso pensamento, é isso mesmo, você merece, você está cansado, põe uma série legal aí na Netflix, vai ver alguma coisa no celular. Aí não adianta a gente querer tirar o celular da nossa vida, não adianta a gente querer tirar a TV do nosso quarto, porque não é sobre a TV ou sobre o celular, é sobre o meu posicionamento. É eu me posicionar e dizer, Satanás, aqui não, eu te repreendo, eu já te vi. Sabe como que eu orei essa madrugada? Eu orei assim, porque eu ajoelhei, eu tenho um problema de saúde que eu tomo alguns remédios, eles são bem fortes, eu fico demasiadamente cansada. E eu sou uma pessoa ativa, graças a Deus eu trabalho, eu estudo, eu prego a semana toda, eu não paro, meu tempo é todo cronometrado. E é Deus que me dá graça para fazer tudo isso, porque pelo meu problema eu não poderia fazer, eu não conseguiria fazer. Mas eu, ainda assim, com tudo que eu faço, eu não posso agir como profissional, de chegar aqui, abrir a Bíblia e começar a pregar sem ter estudado a palavra, sem ter orado, sem ter consagrado a minha vida, porque Deus não me chamou para ser profissional. Por mais bom que Deus te faça, nós não somos profissionais, nós vivemos na dependência de Deus. E essa madrugada eu levantei para orar, eu estava tão cansada que eu ajoelhei, aí eu não estava dando conta de orar, aí eu peguei, encostei na parede, aí eu comecei a orar assim. Aí daqui a pouco eu comecei a andar, eu vou andar. Aí eu comecei a andar no meu quarto. Aí daqui a pouco, o chão estava gelado, eu vesti uma meia no meu pé e eu saí andando pela casa. Meus filhos estavam dormindo, eu fui andando pela casa. Eu orei para tudo, orei pelo cachorro, os cachorros, orei lá no quintal, orei na cozinha, orei pela varanda, corredor, varanda externa. Fui orando, orei, parei na porta do quarto dos meus filhos, fiquei orando lá, voltei para o meu quarto, o sono passou, o cansaço passou, o Espírito Santo, ele me renovou, aleluia. Eu peguei o óleo ungido, passei na minha cabeça e eu fiquei ali, eu perdi a hora. Para quem não estava conseguindo, isso, irmãos, é um princípio que é inegociável, é posicionamento. Quando você dobrar o joelho para orar, o cansaço vier, você olha e fala assim, diabo, eu já te vi aí e eu te repreendo no nome de Jesus. Aleluia. Eu não posso ceder ao cansaço. A Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não está falando para você assim, vai para cima do diabo. Ela está dizendo para você, resiste. Estou cansado, mas eu vou resistir, aleluia. E é isso que faz a gente vencer. A diferença do cristão de antes e de agora é que o de antes não negociava o estar na presença de Deus, ser alimentado pela palavra, pela comunhão com os irmãos, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Não negociava a oração. O cansaço, ele coloca os princípios e valores que são inegociáveis num balcão de negociações. Tá bom, domingo que vem eu venho no culto hoje.
hoje não vai dar para ir, aí eu vou domingo que vem. O que é um prato de lentilha? É uma série da Netflix, é uma rede social, é um celular, é tudo que rouba o tempo que é de Deus na sua vida. Tudo. Eu, por exemplo, não assisto série, não gosto muito de redes sociais, mas sabe o que eu gosto? De assistir vídeo de unha desencravando no YouTube. E se eu não tomar cuidado, parece que eu enchi gente louca, né? Mas eu gosto. Se eu não tomar cuidado, eu fico lá horas. Eu assisto um vídeo desencravando amanhã, eu quero procurar uma unha que esteja mais inflamada, sabe? Aquela que está dentro enfiada na carne. Daí eu fico lá. Eu fico horas sendo isso se eu não tomar cuidado. E isso parece algo inofensivo. Mas é algo que se eu deixar de orar para ficar fazendo isso, se eu deixar de ler a Bíblia para ficar fazendo isso, eu estou permitindo que isso roube o tempo que é de Deus na minha vida e passa a ser pecado. Então tudo aquilo que rouba o tempo que é de Deus na minha vida é pecado. Mas Marta, como que eu vou orar se eu estou cansada? Ora cansada. Como que eu vou ler a Bíblia se eu estou cansado? Leia a Bíblia cansado. Como que eu vou para a igreja se eu estou cansado? Vem para a igreja cansado. Sabe por quê? Porque quando você vem cansado, você chega aqui, nem de pé você vai ficar, né? Para de loucura. Você vai chegar aqui, você vai sentar, você vai assistir o culto, Deus vai começar a falar com você. Daqui a pouco você vai estar levantando a mão, vai estar glorificando, vai estar exaltando ao Senhor. E daqui a pouco você nem vai lembrar mais que você chegou aqui cansado. Eu tenho que resistir. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que entender que eu tenho que fazer algo, mesmo não querendo, mesmo não tendo vontade. É entender que eu preciso me posicionar, fazer aquilo que é certo e não deixar o cansaço me paralisar. Por que as coisas de Deus eu negocio? Não vou orar não, porque eu estou cansado. Porque, não vou no culto hoje não, porque eu estou cansado. Mas se você teve uma noite de sono mal dormida, passou a noite inteira com dor, no outro dia você acorda ou não acorda às 5 ou 6 da manhã para você ir trabalhar? Cansado. Quem é aqui que falta serviço porque está cansado? Eu acho que ninguém. Se tiver, você é louco, quero te conhecer. Né? Ninguém falta serviço porque está cansado. E por que para fazer as coisas para Deus você não pode se posicionar da mesma forma e dizer: eu vou fazer porque é necessário, eu vou fazer porque eu tenho uma dívida de gratidão com Jesus, que me salvou, que me comprou mesmo eu não valendo nada. Aleluia. Quando você se posiciona para fazer, mesmo cansado, o Espírito Santo ele vem, ele toma você com um revestimento sobrenatural, mas tão poderoso que você se levanta da posição de cansado, você levanta, aleluia, renovado, transformado, com autoridade, com unção, com ousadia, aleluia. E por que isso acontece? Porque aqui entra um segredo. O segredo de Jesus para vencer o cansaço foi o segredo que ele usou para vencer o cansaço do seu ministério terreno e público. Porque Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. E também quanto homem ele sentiu cansaço. Tanto que em João 4 vai dizer que ele vai se assentar na beira do poço. Quando ele foi falar com a mulher samaritana, ele se sentou porque ele estava cansado. Ele era homem. Só que em João 17, ele vai passar um segredo para vencer o cansaço. E é coisa maravilhosa. Jesus, ele vai orar ao Pai. Ele olha para o céu. Está escrito na Bíblia, no livro de João, capítulo 17. Ele vai olhar para o céu
vai dizer: Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo aquilo que me destes para fazer. Olha para você ver. Eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo aquilo que me destes para fazer. Olha o segredo de Jesus. Ele tinha uma missão. E qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era resgatar tudo aquilo que foi perdido lá no Éden. Resumindo, Jesus tinha uma casa inteira para arrumar, chamada mundo, que estava tudo bagunçado. E quantas vezes, por causa do cansaço, a gente não consegue dar conta nem da nossa própria casa, que é pequena. O que eu quero dizer é que a gente tem uma casa só para cuidar e a gente ainda diz que está cansado. Jesus tinha uma casa inteira, chamada mundo, para arrumar, para resgatar tudo aquilo que foi perdido no Éden. Eu tenho uma casa só para deixar cheirosa, para organizar as roupas. E às vezes eu ainda não consigo, a gente não consegue. Às vezes aquele guarda-roupa tá com as roupas tudo lá, né? Você faz assim ainda, você soca a roupa na gaveta ali, para ela caber. Fica aí, eu não tô vendo, tá tudo certo, tô cansado. É o guarda-roupa, você empurra tudo, você empolota. Quando dá e quando der eu arrumo, tô cansado. Agora Jesus, ele tinha uma casa inteira chamada mundo para arrumar. Agora pensa, Jesus tinha essa missão de arrumar a casa chamada mundo. E o segredo de Jesus aqui é: eu te glorifiquei na terra, fazendo aquilo que me destes para fazer. Jesus, ele não fez tudo que as multidões queriam que ele fizesse. Ainda que ficaram muitos, ele curou muita gente, mas ficaram muitos enfermos para trás. Ele não fez tudo que os discípulos queriam que ele fizesse, porque os discípulos queriam o que era terreno, o que era aqui da terra, e a missão dele, o reino dele, era espiritual. Mas ele vai olhar para o céu e vai dizer: eu fiz aquilo. Pai, eu não fiz aquilo só que a multidão queria. Pai, eu não fiz só aquilo que os discípulos queriam. Eu te glorifiquei fazendo aquilo que me destes para fazer. E quando a gente começa a entender a missão que Deus deu para a gente vence o cansaço. Jesus entendia, Jesus sabia qual era a missão que ele recebeu do Pai. A hora que você entender qual é a missão que você recebeu do Pai, você vai ter força para vencer o cansaço. Aleluia. Sabe por que a gente anda tão cansado? Porque a gente anda, na maioria das vezes, fazendo aquilo que o mundo está mandando a gente fazer. A gente está sendo aquilo que o mundo quer que a gente seja. A gente está cheio de demandas, cheio de compromissos, é tanta coisa. E nos dias de hoje as pessoas têm se tornado até tarefeiros. As pessoas saem da empresa, aí chegam em casa, abre o notebook e ainda vira tarefeira, chega em casa e continua trabalhando. Esse é o mundo de hoje que nós estamos vivendo. O mundo da tecnologia, da era tecnológica, que as pessoas estão trabalhando cada vez mais. E as pessoas andam tão ocupadas, fazendo tantas coisas, que elas perderam o foco da missão que Deus entregou a elas. E é por isso que elas andam tão cansadas. E o Senhor está te convidando nessa noite a você colocar os olhos na missão, os olhos naquilo que Ele te chamou para fazer. Você pode estar cumprindo a agenda do mundo inteiro e se esquecendo da agenda de Deus. Jesus glorificou o Pai porque Ele conseguiu cumprir a agenda do céu, a agenda de Deus. A agenda de Deus para a nossa vida é estar jejuando como deveria. A agenda do céu para a nossa vida é estar orando como deveria. A agenda do céu para a nossa vida é estar lendo a Bíblia como deveria. A agenda do céu para a nossa vida é estar perdoando como deveria. A agenda do céu para a nossa vida é estar amando como deveria. Estar sendo esposa como deveria. Estar sendo esposo
Nós precisamos cumprir a agenda do céu. A agenda do céu para a nossa vida é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Se eu não busco primeiro o reino dos céus, nada será acrescentado. Quando eu não busco primeiro o reino dos céus, eu vivo na mediocridade. Eu não falo isso de forma pejorativa. Eu falo no sentido de viver uma vida ali sempre no mesmo nível, que não acontece nada de diferente, nada extraordinário. Está sempre vivendo a mesma coisa. Sempre viver a mesma coisa é viver na mediocridade. Quando eu não busco o reino dos céus primeiro, eu não vivo prosperidade, eu não vivo alegria, eu não vivo renovo do céu para minha vida. Eu entro na igreja, mas eu não entro no culto. Eu entro aqui e eu não consigo me submeter a este ambiente de glória. Aleluia! E nós precisamos colocar os olhos no foco que é a missão que o Senhor nos entregou. Nós precisamos aprender a resistir ao diabo, para nós termos uma vida acima da média com o Senhor. Aleluia! Fica de pé em nome de Jesus que eu vou orar com você. Faz assim com as suas mãos em posição de entrega. Posição de entrega. É posição de entrega. E você vai entregar agora, vai consagrar tudo que você é. O seu tempo, o seu trabalho, os seus dias, o seu ar, a sua vida. Tudo ao Senhor. Faça um pacto com o Senhor aqui nessa noite. Faça uma aliança com o Senhor aqui nessa noite. Se comprometa a buscar primeiro o reino dos céus. Você está ficando cansado, porque você está correndo para lá e para cá, tentando fazer as coisas acontecer. E elas não têm acontecido porque você tem gastado o seu tempo fazendo do seu jeito, da sua maneira. Mas a palavra de Deus é: busca primeiro o reino. Busca primeiro o reino, porque quando você está buscando o reino, você não se cansa. E eu vou acrescentando porta de emprego, eu vou acrescentando saúde, eu vou acrescentando provisão sobre a tua vida, eu vou acrescentando renovo, eu vou acrescentando tudo aquilo que você precisa. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, Pai, mediante a tua palavra que foi ministrada, eu quero orar com a tua igreja, Pai, nesta hora. Pai, eu sei, Pai, que muitos vieram com o coração aberto, receberam essa palavra, mesmo que dura, Senhor. Pai, essa palavra, Pai, que mesmo que tenha entrado como espada afiada no coração deles, eles receberam e eles, Pai, estão fazendo um pacto, uma aliança com o Senhor, estão se comprometendo diante do teu altar, Senhor. Pai, eu vivi, Pai, a partir de hoje, de uma forma diferente. A partir de hoje, eles estão se comprometendo, não errar mais o foco, não deixar mais de lado a missão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, aonde houver alguém cansado, Pai, vem com uma unção de renovo, Senhor. Com uma unção de renovo, Senhor. Pai, vai renovando agora todo o cansaço físico, espiritual, em nome de Jesus agora. Eu dou uma ordem, saia em nome de Jesus. Todo espírito demoníaco que veio para subjugar, em nome de Jesus agora, ordem, está bem retirada em nome de Jesus. Eu declaro renovo.
Ele está trabalhando em
uma vez que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali Ele está, ali Ele está. Fale para o Senhor, faz mais uma vez, mais uma vez. E toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Com mais águas cobrem o mar, deixa a terra ao som da tua igreja. Ai, Jesus, Senhor! Eu ouvi uma vez e vi no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. E toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Com mais águas cobrem o mar, deixa a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Com mais águas cobrem o mar, deixa a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será reconhecida pelo poder de Deus através da tua vida. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono. Aleluia, aleluia, diga toda a terra será tomada com a glória do Senhor. Glória de Deus. Com mais águas cobrem o mar, deixa a terra ao som da tua igreja. Aplauda Jesus! Aplauda Jesus! Glória. Glória! Se acende por um minuto, nós já vamos encerrar. Toda a terra irá reconhecer o poder de Deus, querido.
através do testemunho que Deus está gerando na sua vida, através do testemunho que Deus está gerando na tua casa. Você não pode parar, mesmo cansado, venha. Você não pode parar, porque tem pessoas se espelhando na tua história, tem pessoas se espelhando naquilo que Deus está fazendo na tua vida, tem pessoas olhando para você, enxergando Jesus em você. Glórias. E nós vamos povoar o céu através do teu testemunho, no nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Glória a Deus. Avisos para nós encerrarmos, em nome de Jesus. Dia 3 de maio, às 17 horas, cai no sábado, é isso? Nós teremos discipulado para os jovens aqui na igreja, com todos os jovens, dia 3 de maio. Domingo que vem já é o nosso domingo de Santa Ceia. Então, 8h30 nós estaremos aqui para o café com os pastores. Nós teremos um momento ali de oração, consagração, jejum. Depois teremos o nosso discipulado. E depois nós tomaremos o nosso café. Queridos, anuncio também que domingo agora, às 17h30, começa o discipulado para batismo. Amém? Aqueles que não são batizados, venham para o discipulado. Estar no discipulado não significa que você será obrigado a se batizar. É com o discipulado que você vai ter propriedade, entendimento, para decidir se você deve ou não passar pelas águas. Sabemos que o batismo é uma ordenança de Deus, não é eu que escolho. Deus deixou como missão. Se verdadeiramente você reconhece que você é filho de Deus, discípulo do Senhor, e quer viver aquilo que o céu tem para a sua vida, isso é um mandamento deixado para você. Então venha para você entender e aprender. Às 17h30 serão ao longo do mês, todo domingo 17h30, se eu não me engano, acho que são 4 ou 5 domingos. Quando vai ser o batismo? Na Santa Ceia do outro mês. No primeiro domingo do outro mês, que será o mês de junho, será o nosso batismo aqui, onde nós, aqueles que irão passar pelas águas, já irão tomar a sua primeira ceia. Todos entenderam? Diz amém. Amém. Então aqueles que têm em casa alguém que não é batizado, que é cristão, que frequenta a igreja, você já vai anunciar para ele. Os líderes de célula, estejam atentos nisso, tá? Jesus vai dizer que nós devemos ir pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordenança para todos os líderes de célula. Verifique na sua célula quem não é batizado e conduza a vir até o discipulado para batismo. Se necessário for, busca em casa, traga para o discipulado, no nome de Jesus. Está chegando também a conferência, o Congresso das Mulheres, dia 21 de maio, às 18 horas. Vai ter toda essa equipe aí juntamente conosco. Vou nem falar os nomes, porque amanhã, bastante gente verdade, mas vai ser uma noite poderosa. Amém, pastora Valéria? Vai ser uma noite abençoada. Então as irmãs que ainda não deram nome, adquiriram a camiseta, procurem a pastora Valéria no nome de Jesus. Tá bom os avisos? Amém. Ficamos de pé para nós encerrarmos. Marta, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, a sua casa, a sua família. Fomos extremamente edificados pelo poder da palavra, no nome de Jesus. Pais, quando acabar o culto, vocês vão buscar os seus filhos agora na salinha. Nós tomamos essa medida por duas situações. Primeiro, porque as crianças saem, algumas correm para a rua, e nós sabemos que ali é uma curva, é perigoso. Já teve uma criança que quase se acidentou, inclusive a minha também. Então nós tomamos essa medida. Agora, o culto, os pais vão lá tranquilamente, pega seu filhinho. Amém? E também porque no final do culto aconteceram deles virem antes de terminar o culto, e aí no final do culto é o momento que muitas pessoas ali estão na decisão de aceitar Jesus ou não, aquele momento, né, de ser abraçado também pelo Espírito Santo, o momento da palavra. Então eu conversei com os professores, eles decidiram também de ficar com as crianças até o final. Todos entenderam? Diz amém. Amém. Se tiver alguém entre nós que precisa aceitar Jesus ou reconciliar com Ele, você vai me procurar no final desse culto e nós vamos fazer essa oração junto. Amém? Eu não vou falar agora, porque eu sei que talvez alguém queira, mas fique com vergonha, o culto já está encerrando, mas eu estarei aqui extremamente para fazer essa oração por você. Não vá para a sua casa se você precisa fazer isso. Faça isso, entregue a sua vida a Jesus e depois você vai. Mãos na posição de receber, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, viva e reine para sempre em cada coração. Todos juntos com a sua voz dizemos: amém. Restauração,
somos uma família. Aplauda Jesus bem forte. Dá um abraço nessa pessoa que está aqui lá. Deseja ela uma semana abençoada. E já pode ir lá buscar o seu cordeirinho.